Ainda falando sobre o conflito, uma atualização de agora cedo, o Fabrício Naits, que é editor internacional da Jovem Pan, já está aqui ao meu lado. Novo ataque foi registrado na Cisjordânia na madrugada desse domingo. Já são pelo menos 10 mortes confirmadas. É isso, Fabrício? Bom dia. Bom dia, Brown. Bom dia, Lívia, a todos que acompanham o Jornal da Manhã. É exatamente isso. Há uma discordância. Até o exército de Israel fala em 10 mortos em uma operação no campo de Nurshan, no território da Cisjordânia, enquanto o Crescente Vermelho, que é o equivalente à Cruz Vermelha em países de maioria muçulmana, fala em 14 mortos, pelo menos. O exército israelense confirmou que estava promovendo uma operação, uma incursão antiterrorista, nas palavras do próprio exército, desde quinta-feira. E os soldados, a grande maioria das tropas, começaram a se retirar já nesta última madrugada, de sábado para domingo. Os moradores lá da Cisjordânia, do campo de Nurshan, relatam uma operação que, segundo eles, teria sido sem precedentes, com a presença de atiradores de elite nos telhados das casas espalhadas pela região, mas também falando de corte de energia e uma dificuldade muito grande para conseguir alimentos. A gente sabe, Brown, que desde 7 de outubro já morreram, quando o Hamas invadiu o território israelense, na Cisjordânia, que fica ao lado oposto da faixa de Gaza, morreram mais de 400 pessoas, 400 palestinos. O território da Cisjordânia, ele é visto por muitos especialistas como uma espécie de terceiro fronte de batalha, considerando que a faixa de Gaza é o primeiro contra o Hamas, o Líbano, a fronteira com o Líbano, ao norte de Israel, é o segundo na disputa contra o grupo terrorista Hezbollah, e aí a Cisjordânia aparecendo como um terceiro fronte de guerra para Israel, terceiro fronte de batalha, justamente ali por ser um território ocupado em boa parte pela polícia, pelo exército israelense, mas por ter uma população muito grande palestina. O exército também falou que o alvo dessa operação seriam grupos armados palestinos, grupos armados islamistas. E falou também na prisão de 8 pessoas, muito provavelmente ligados a estes grupos. Não é o primeiro tipo de operação desse tipo que acontece desde 7 de outubro. Certamente também não será a última. A gente ainda aguarda mais informações, o balanço completo do total de mortos, feridos e presos durante essa operação, que deixou também 8 soldados do exército de Israel feridos e um policial que patrulhava ali a região, o campo de refugiados de Nurshan. Como eu destaquei, o terceiro fronte de batalha seria o território da Cisjordânia, mas a gente ainda aguarda mais informações, um balanço mais completo, tanto do lado israelense quanto do lado palestino. Brown. Pois é, vou pedir que você continue aqui com a gente, Fabrício, porque a gente recebe um convidado agora para falar mais sobre essa crise no Oriente Médio, sobre essa escalada da violência. É o professor Igor Lucena, economista, doutor em Relações Internacionais, está aqui com a gente na programação da Jovem Pan mais uma vez. Obrigado, Igor, como sempre, por atender ao nosso convite, por estar aqui com a gente nesse domingo. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, Vitor. Prazer é nosso. Já te passo a palavra então, Fabrício, pode fazer a primeira pergunta para o Igor. Professor, bom dia, é um prazer falar com o senhor. A gente, como destacou agora, teve essa nova incursão israelense no território da Cisjordânia. O senhor acredita que novos frontes de batalha podem surgir depois da última agressão entre Israel e Irã? E se os outros frontes, como Líbano e Cisjordânia, podem acabar tendo uma intensificação, vendo uma intensificação dos conflitos nas próximas semanas? Eu acredito que sim. Desde o início desse conflito, eu sempre imaginei que existiam 3 situações muito claras que impactavam não só crises geopolíticas, mas também a economia nacional e internacional. O primeiro ponto seria o conflito apenas na faixa de Gaza entre Israel, onde os efeitos eram muito limitados, e nós vimos que não durou muitas semanas até que entrássemos numa espécie de fase intermediária, com o avanço dos Houthis, a prisão de navios, o uso das forças piratas, o avanço do Líbano, ataques da Síria, e tudo isso fez com que escalasse um pouco o conflito, mas ainda com uma espécie de regionalismo e sem grandes impactos econômicos. Eu tenho uma visão de que depois do ataque de Israel a embaixada do Irã e os ataques que nós assistimos, apesar de serem ditos que foram avisados ou programados, na prática isso cruzou uma espécie de linha vermelha, ou uma terceira fase do conflito.
que é um ataque direto entre o Irã e Israel, apesar de que existem protocolos que nitidamente estão sendo seguidos dos dois lados. O ataque direto entre essas duas nações já existe. Isso significa que outras estratégias vão ser colocadas de uma maneira mais prática. E esses ataques, essas incursões na Cisjordânia e provavelmente ataques mais rápidos e mais radicais contra outros aliados do Irã vão ocorrer nas próximas semanas. Lembrando que assistimos nos últimos dias um apoio de mais de 13 bilhões de dólares do Congresso americano apenas para Israel. Isso significa que Israel deve avançar com a compra e o desenvolvimento de mais armas de tecnologia, que esse conflito vai se tornar cada vez mais alargado no Oriente Médio. Por outro lado, existe também já algumas conversas na tentativa de que a Arábia Saudita possa reconhecer o Estado de Israel durante o período da guerra. Se isso ocorrer, acho que pode ser um turning point. Lembrando que o ataque do Hamas contra Israel foi também uma tentativa de impedir esse reconhecimento. Então, a tentativa também de Joe Biden é tentar fazer com que esse reconhecimento ocorra para, de uma certa maneira, persuadir os israelenses a diminuir as intensidades e, a partir daí, a comunidade sunita dentro da região ficar fora do conflito. Então, ao mesmo tempo que existe uma grande força tentando escalar o conflito, fazer com que Israel possa ter um contra-ataque em todas as proxies do Irã, os Estados Unidos tentam uma outra abordagem. Lembrando também que o desenrolar desse conflito dentro do Oriente Médio vai influenciar diretamente as eleições americanas nos próximos meses. Agora, Igor, e como é que está Israel diante dessa escalada, dessa possibilidade de uma extensão do conflito, como você falava agora, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista militar? A capacidade israelense, que sempre foi tão elogiada e enaltecida, apesar da falha grave que aconteceu no 7 de outubro, né, que permitiu a invasão do Hamas, mas esse poderio militar todo e financeiro de Israel continua, agora já passados 6, 7 meses do início da guerra contra o Hamas, e ainda tem bagagem para mais, ainda tem poderio para que Israel amplie essa ofensiva diante desses novos adversários que vão surgindo? Bom, Israel teve uma queda grande, considerável no seu PIB. A gente ainda está vendo os números finais, mas pode ficar algo em torno de 4% a 5%. Recebeu um downgrade econômico das agências de rating, de AA para A. Isso significa que o custo de manutenção da dívida de Israel ainda sai prejudicado. Porém, a razão de dívida PIB do Estado de Israel ainda é baixa, considerados padrões internacionais. Isso significa que eles conseguiriam ainda emitir mais dívidas para ter recursos financeiros para manter esses conflitos por mais tempo. E acredito que tanto republicanos quanto democratas continuariam, independente de quem ganha a eleição, apoiando militarmente Israel do ponto de vista financeiro. O grande ponto é o tempo, a capacidade de pessoal, lembrando que Israel tem um serviço militar obrigatório para homens e mulheres, para manter o exército não só em um estado de defesa, mas principalmente combatendo em vários frontes. O grande ponto é que, do ponto de vista de defesa, Israel poderia continuar mais tempo, claro, fazendo a sua própria defesa contra esses ataques. Isso não há dúvidas. Agora, é muito difícil que Israel consiga sozinho combater Houthis, o próprio Hamas, o Hezbollah e o Irã ao mesmo tempo. Eles não teriam capacidade logística e operacional para isso. Seriam necessários a ajuda direta, não só financeira, mas também militar dos seus aliados, Reino Unido, França e também os Estados Unidos. Um ponto interessante é que nós vimos pela primeira vez, pelo menos do ponto de vista de defesa, as tropas da Jordânia e da Arábia Saudita defendendo o Estado de Israel. Isso significa que é uma mudança fundamental e é algo que o Irã não deseja. Então, o que nós vamos assistir agora, ao mesmo tempo, é uma batalha de tempo, mas uma tentativa de fazer com que esse conflito se desenrole. Se a gente ficar apenas analisando do ponto de vista militar,
esse conflito não vai parar pelos próximos anos. A gente poderia ver um conflito que duraria 2, 3, 4 anos. Agora, uma saída diplomática do ponto de vista de reconhecimento da Palestina e, ao mesmo tempo, dos Estados Árabes sob o Estado de Israel continua sendo a melhor opção. E isso a gente vai ter que aguardar para entender se haverá uma possibilidade real de que isso ocorra. Agora, Igor, falando um pouco dessa possibilidade de espraiamento, de uma regionalização ainda mais abrangente desse conflito no Oriente Médio, nós tivemos uma explosão numa base militar do Iraque no sábado. Tem alguma relação, na sua opinião, com essas tensões que têm um foco, né, uma concentração maior lá em Israel, entre Israel e Hamas? Ou não tem nenhuma relação, na sua opinião? Porque me parece que essa base militar abrigava, ou abriga ainda, eu acho que a gente pode dizer assim, milícias pró-Irã. Dá para a gente traçar uma relação entre isso que aconteceu lá no Iraque e esse conflito que está acontecendo já há alguns meses? Não há dúvidas. Um dos pontos principais de Israel dentro dessa estratégia, que agora se expande, é tentar diminuir as capacidades de ataques, surpresas e também das proxies iranianas. Então, ataques na Síria, no Iraque, em outras regiões também do Iêmen, vão acontecer pelos próximos dias e semanas. Essa é uma maneira de tentar diminuir a capacidade ofensiva do Irã e, ao mesmo tempo, impedir que o ataque direto e o confronto se escalem de um dia para a noite. Lembrando que o próprio Estado de Israel está, sim, sob pressão dos seus aliados para não continuar os ataques diretos ao Irã. Então, talvez o objetivo mais lógico dentro desse sentido, para manter a opinião pública e também do apoio dos seus aliados, seriam destruir todas as bases e todas as milícias que têm uma capacidade de fogo menor, mas tem também, mas apresenta-se como um risco para Israel, que estão em outras regiões. O Irã, o Iraque, a Síria, o próprio Iêmen são talvez os pontos mais frágeis e mais fáceis para Israel avançar com esse tipo de estratégia. Quando a gente olha pelo norte, e a gente assiste a questão do Hezbollah, já é um grupo bem mais armado, com a maior capacidade ofensiva e que seria um desafio maior. O grande problema agora seria se esse conflito começar a entrar em outras regiões, como, por exemplo, a própria Arábia Saudita, que tem uma capacidade militar forte, é ligada aos Estados Unidos e, sim, poderia expandir e impactar diretamente o preço do petróleo e outros commodities no mercado internacional. Perfeito. A análise do Igor Lucena, que é economista, doutor em Relações Internacionais, está sempre com a gente aqui na Jovem Pan. Obrigado mais uma vez, viu, Igor, por ter atendido ao nosso convite nessa manhã de domingo. Foi muito rica a conversa e a gente te agradece muito. Bom dia. Bom dia a todos. E só antes de te liberar, Fabrício, eu queria insistir num ponto que eu até toquei na conversa com o Igor sobre as condições financeiras, se Israel tem dinheiro, tem munição para os novos passos dessa guerra.